Hi students, this is teacher Carlos and let's start our class number 11, ok? So let's go with me. Vamos começar a nossa aula de hoje então, mas antes disso, né, vamos dar uma relembrada aqui que na aula passada a gente falou um pouco sobre preposições, né, junto do contexto lá dos pet peeves, aquelas coisas que te irritam, né? Então o objetivo o que a gente tinha conversado na aula anterior foi justamente isso. Ok? As preposições de lugar, aquelas preposições que a gente utiliza antes de mês do ano, data completa, endereço, ok? E na aula de hoje, nós vamos conversar sobre, nós vamos começar a nossa revisão, na verdade, de tempos verbais, tá ok? Então, para a aula de hoje, a gente vai conversar sobre alguns verbos, tá? Mais para frente, no decorrer da nossa aula, a gente detalha um pouco mais. Então, sigam comigo aqui, olha. Before reading, nós temos um texto que a gente vai ler, mas antes de ler esse texto, a gente vai responder algumas perguntas aqui. You may answer in Portuguese. Você pode começar respondendo em português, no problem, ok? Let's see. Number 1. Who cleans the house where you live? Ok? Quem limpa a casa onde você mora? Inclusive, essa pergunta tenho certeza que você consegue responder em inglês. Mother, father, okay, sister, brother, ok? O parente teu que limpa a casa. Você pode responder em inglês, né? Number 2. Do you help with the house chores? Você ajuda com as tarefas de casa? Aqui você pode dar uma resposta curta, lembrando, yes I do, no I don't. Number 3. Look at the picture that is going to appear together with the text you're about to read. What may the text be about? Dê uma olhada na imagem. Essa imagem aqui, ela vai estar no texto que a gente vai ler. Se baseando nessa imagem, respondam sobre o que você acha que esse texto é, ok? Então eu vou dar um tempinho, daí a gente já conversa sobre essas questões.
Então vamos corrigir aqui, olha só. Aliás, né, nem corrigir tanto porque é pessoal, né? So who cleans the house where you live? Eu coloquei aqui, ó, my mother cleans the house. Minha mãe que limpa a casa. My brother, my sister, my father, I clean the house. Se for o caso de ser você mesmo, ok? Number 2. Do you help with the house chores? Você ajuda com as tarefas de casa? Yes, I do. No, I don't. Pode ser uma resposta curta, no problem. And 3. A número 3 era justamente sobre a imagem, né? Daí você tentaria inferir sobre o que o texto se trata, né? Nós temos aqui uma moça, né? uma mulher com materiais de limpeza na mão. Então é bem provável que talvez o texto fale justamente sobre isso, sobre esse tipo de trabalho, né? Sobre esse tipo de o trabalho desse tipo de pessoa que trabalha com limpeza, né? Nas casas e tudo mais, né? Então vamos ver se é isso mesmo, ok? Mas antes da gente partir para o texto, vamos trabalhar com algumas palavras que vai ajudar vocês na compreensão desse texto, ok? Então dá uma olhada aqui, ó. House chores, que seriam, né, as tarefas domésticas. Write the words next to the correct pictures. Vocês não têm as imagens aí agora no caderno de vocês. Vocês podem colocar a resposta e acessar o Classroom, né, o Google depois, para poder revisar, ok? Então nós temos aqui 3 imagens. A primeira imagem nós temos uma mulher catando roupas, né, limpando, arrumando, organizando um quarto. Nós temos na próxima imagem aqui um cara que está limpando o chão, né, tipo passando pano, alguma coisa assim. E a última imagem, um cara mexendo numa máquina, provavelmente ligando uma máquina de lavar, ok? E do lado aqui nós temos as palavras que vocês irão utilizar justamente para poder colocar nos lugares certos. Do the laundry, tidy the rooms and mop the floor. No translation, sem tradução agora. Vou dar um tempinho, daí a gente já conversa. Então vamos conferir aqui as nossas respostas. Na primeira imagem, a resposta seria tidy the rooms. Second picture, mop the floor. Third picture, do the laundry, ok? Então o vocabulário está junto com a imagem aqui, não preciso traduzir mais porque já dá para entender do que se trata cada uma delas, ok? Let's move on. I have here other 3 chores. Eu tenho aqui outras 3 tarefas domésticas, ok? Nós temos aqui a primeira imagem, uma mulher passando roupa. Na segunda imagem, nós temos uma mulher com 2 sacos de lixo prestes a jogá-los na lixeira. E a última aqui, nós temos uma outra imagem de uma pessoa cozinhando, ok? E aqui o vocabulário é cook lunch, take out the trash, iron clothes, ok? Então já já a gente conversa sobre as respostas.
Então vamos conferir aqui o nosso vocabulário. Na primeira imagem, first picture, iron clothes. Second picture, take out the trash. And the third picture, cook lunch, ok? Acho que o único que eu vou falar aqui é justamente sobre essa última imagem aqui, o cook lunch. Que a palavra lunch, ela acaba sendo um falso cognato, né? Não é lanche, basicamente. Seria almoço, ok? So cook lunch, cook dinner. Cozinhar o jantar, no caso. Aqui, cook lunch, o almoço, ok? Alright, let's move on. Vamos seguir. Reading. A imagem que eu tinha perguntado para vocês anteriormente aqui, né? Alright, so let's read. Vamos ler. Hi, I'm Mrs. Knight and I am a housekeeper. I have many responsibilities in my job. As I live far from work, I need to get up early to get the bus. I get at my boss's house around 8 a.m. In the morning, I tidy the rooms, mop the floor, do the laundry, and make lunch. In the afternoon, I iron some clothes, take out the trash, and leave some snacks prepared in the fridge. Around 5 p.m., I go back home. That's my routine. Então, de um modo geral aqui, ela está falando sobre a rotina de trabalho dela, né? Que ela, como ela mora longe, ela não mora perto do trabalho, ela precisa sair um pouco mais cedo para poder pegar o ônibus. Daí, chegando lá, ela descreve aqui no texto exatamente passo a passo do que ela faz, né? Então, ela diz aqui, ó, cadê? Tidy the rooms, mop the floor, o vocabulário que a gente viu nos slides anteriores. Do the laundry, make lunch. Daí, in the afternoon, de tarde, ela faz outras atividades, ó. Iron some clothes, take the trash. E finalmente ela fala aqui, né? Esse daqui, leave some snacks prepared in the fridge. E no final das contas, ela deixa um lanchinho preparado na geladeira. E aí, no final da tarde, às 5 da tarde aqui, ela fala que vai embora, ok? So that's her routine. Essa é a rotina dessa housekeeper, da empregada doméstica, ok? So, general comprehension. Então, eu tenho aqui uma pergunta justamente para vocês, de uma ideia geral do texto, ok? Para vocês responderem. What is the text main idea? Main idea, a ideia principal do texto. A. To discuss the salary a housekeeper should get. B. What a housekeeper should never do. And C. To tell the routine of a housekeeper. Remember, housekeeper, empregada doméstica. Pensem aí, marquem a resposta, daí a gente já conversa. Então vamos conferir aqui, né?
A resposta certa é justamente a letra C, né? A ideia principal do texto, to tell the routine of a housekeeper, de falar, de contar sobre a rotina de uma empregada doméstica, né? A letra A fala sobre o salário que ela deveria receber e a B sobre o que ela nunca deveria fazer. Esse tipo de informação a gente não tem no texto, ok? Let's move on. Reading for detailed comprehension. Aqui eu tenho 3 perguntas para vocês marcarem sobre uma compreensão mais detalhada do texto que eu deixei do lado aqui para vocês. Então vamos lá. Number 1. What time does Mrs. Knight get to work? Around 8 a.m. or 5 p.m.? 2. What time does she go back home? Around 8 or around 5? And 3. How does she get to work? By bus or by car, ok? No translations, vou dar um tempinho para vocês poderem responder também. Ok, guys, let's check. Vamos corrigir então aqui as nossas respostas. What time does Mrs. Knight get to work? A que horas que a senhorita Knight chega no trabalho? Around 8 a.m., por volta das 8. Pessoal, queria frisar aqui só sem querer, a número 2 veio um S aqui, tá ok? Esse S ele não tem, tá bom? É what time. Na hora de digitar rápido lá, às vezes acabou saindo. Não é para ter o S, ok? So what time does she go back home? A que horas que ela volta para casa? Around 5 p.m., por volta das 5 da tarde. Então, lembrando, a.m. de manhã, né? p.m. tarde e noite, ok? And number 3, how does she get to work? Como que ela chega? Qual é o meio de transporte? By bus. Let's move on. Number 4, organize the chores Mrs. Knight does in the morning and in the afternoon. Então aqui, nesse quadro amarelo aqui em cima, né? Eu tenho todas as tarefas
domésticas que ela faz no trabalho, tá? O texto está aqui embaixo novamente. Eu quero que vocês organizem. As que ela faz in the morning, de manhã, and in the afternoon, de tarde, ok? Então, só escrever. Vou dar um tempinho, daí a gente já conversa sobre essas respostas aqui.
So let's correct. Okay. Chores in the morning, ok? As atividades da manhã. Tidy rooms, mop the floor, do the laundry, and make lunch. Let's review em português. Tidy rooms, arrumar os quartos. Mop the floor, limpar o chão, né? Passar o pano no chão. Do the laundry, lavar a roupa. And make lunch, fazer o almoço. In the afternoon, iron clothes and take out the trash, ok? Passar a roupa e levar o lixo para fora, ok? In the morning and in the afternoon. Okay. Now, take a look at some examples with me. Dê uma olhada em alguns exemplos aqui, justamente sobre o texto, ok? Então eu tenho a seguinte pergunta. Does Mrs. Knight leave some snacks prepared in the fridge? A pergunta que eu tenho é se a senhorita Knight, se ela deixa alguns lanchinhos preparados na geladeira, ok? Então, gente, como eu disse, o objetivo da aula de hoje também é revisar alguns tempos verbais. Sem sombra de dúvida, vocês já estudaram o presente simples, né? O presente simples no inglês, que a gente usa para poder falar sobre ações rotineiras, nós temos a possibilidade de dois verbos auxiliares. São eles o do e o does. Como aqui eu estou fazendo uma pergunta sobre ela, ou seja, sempre quando for uma pergunta na terceira pessoa do singular, he, she ou it, a gente usa o does. É justamente o que a gente tem aqui. Por isso que a pergunta foi com does. Na hora de responder, nós temos a possibilidade de uma resposta curta, yes, she does, no, she doesn't, e a resposta comprida, onde você repete o resto da frase. No caso da frase afirmativa, sem o does. Então ficaria, yes, she leaves some snacks prepared in the fridge. Já já a gente fala sobre esse S aqui. E na negativa, no, she doesn't leave any snacks prepared in the fridge, ok? Então, vocês já sabem, estamos apenas revisando, o auxiliar do. A gente utiliza com essas pessoas aqui do discurso, I, you, we, you and they. Lembrando que o you, ele aparece duas vezes, ora singular, ora plural. E o does, ele é utilizado com os pronomes he, she and it. For example, she says, I mop the floor every day. Eu limpo o chão todos os dias. Ela está falando em primeira pessoa. Ok. Agora aqui, ele está falando sobre ela. Olha, she mops the floor every day. Aqui que está a situação que normalmente os alunos costumam errar. Sempre quando você, no caso, for falar na terceira pessoa do singular, no presente simples, na frase afirmativa, você precisa pôr o S no verbo. Ou seja, o contexto é ele falando sobre ela. Por isso que o S tem que vir. Então, sempre quando for sobre ele ou sobre ela, põe S na frase afirmativa no presente, ok? E daí, nós temos a regrinha, né? De um modo geral, acrescenta o S. As exceções são verbos terminados em x, s, ch, sh, z e o, em que você põe es, tá? Nós temos a situação do y. O verbo play, ele antes do y vem uma vogal. Então você não muda absolutamente nada, apenas acrescenta o s. No verbo cry, que significa chorar, antes do y vem uma consoante. Então você substitui o y pela letra i e acrescenta es. E o verbo que muda mesmo assim, né, é o verbo have, que vira has. Não existe have-as, ok? Então, tenham em mente, terceira pessoa do singular no tempo presente, precisamos colocar o S no verbo. Valendo também observar essas exceções aqui, ok? Alright, reading. Então, passamos aí do presente simples. Agora vamos conversar sobre outros tempos verbais aqui também, ó. Ele vira e fala assim, on the weekend, I think I will go to my friends, but my mother would let me go only if I tidy my room, ok? Então ele está falando aqui que no fim de semana ele irá para a casa do amigo, mas a mãe deixará ele ir somente se ele limpar o quarto dele, ok? Então nós temos aqui dois tempos verbais. Nós temos o will e nós temos o would, ok? Já vamos falar sobre ele. Reading for detailed comprehension. Nós vamos então aqui responder duas perguntas sobre o que o nosso colega falou. Olha só. Number one. Will he go to his friend's house?
Ele irá para a casa do amigo? Yes, he will. No, he won't. Maybe he will. Number 2. Would his mother let him go? A mãe dele vai deixar ele ir? Yes, she would. No, she wouldn't. Maybe she would. Ok? Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem marcar e a gente já conversa sobre essas perguntas. Então, olha só, antes da gente ver a nossa resposta, deixa eu conversar com vocês uma coisa aqui. Nós tínhamos comentado nos slides anteriores sobre o uso do does, né? Sobre o presente simples. Aqui, eu tenho dois tempos verbais diferentes também, para a gente relembrar. Nós temos o will, né? Que ele é utilizado para poder fazer frases no tempo futuro, tá ok? Vale ressaltar que esse will ele é utilizado em duas situações muito específicas no futuro, ok? Você utiliza o will quando você está falando sobre uma previsão no futuro, tá ok? Então, por exemplo, se eu digo assim, I will travel in December. Eu viajarei em dezembro. Só que, tipo assim, semanticamente falando, no sentido dessa frase, a pessoa que te escuta, beleza, ela entende que você viajará em dezembro, mas que ainda não é uma ação, digamos, que acontecerá 100% de certeza. O will, ele é utilizado com a ideia de prediction, uma previsão, tá ok? Então, você prevê que viajará. Provavelmente, você ainda não decidiu certo para onde, você não agendou hotel, você não comprou passagem de ônibus ou avião, o que quer que seja. Então, o will, ele é utilizado nesse tipo de contexto, quando você prevê uma determinada situação, ok? Sendo assim, a resposta da número 1 seria justamente letra C. Maybe he will, talvez ele vá. Porque a pergunta foi, ele irá para a casa do seu amigo? Maybe he will, talvez ele vá, né? Ou seja,
no caso, ele tem até uma situação de condição, né? A mãe vai deixar ele ir caso ele limpe o quarto, alguma coisa assim. Então, ele está prevendo essa possibilidade de ir, ok? Então, will é nesse contexto. Então, o auxiliar will a gente usa para futuro. Daí, aqui embaixo, nós temos o uso do would, ok? O would, ele equivale ao futuro do pretérito na língua portuguesa, tá? Mas assim, esse nome ele meio que assusta. Basta você pensar na ideia de condição. Uria, cantaria, comeria, dormiria, faria. Esse que é o would, ok? Would you like to go shopping? Você gostaria de ir às compras? Então, would, ele é utilizado justamente nesse tipo de contexto, tá bom? É uma ideia de condição. E a tradução na língua portuguesa seria justamente esse ria, ok? Então, aqui, would his mother let him go? A mãe deixaria ele ir? Maybe she would. Talvez ela deixaria. É o mesmo esquema, né? Ela vai deixar caso ele limpe, caso ele organize o quarto, ok? Alright. So now we have the quiz. Nós temos aqui o quiz, ok? E aqui eu tenho duas perguntas, né? Para vocês poderem responder apenas duas alternativas A e B, ok? So number one. Does your father help with the house chores? Aqui eu estou perguntando se o seu pai ajuda com as atividades domésticas. Daí, lembrando que a pergunta foi feita com o does, então, então tem a história de um S caso a resposta seja afirmativa. And the number two, would you like to grab a bite after doing the laundry? Você gostaria de comer alguma coisa depois de lavar a roupa? Ok? No caso aqui, nós temos usando o auxiliar would, que é aquele que indica uma condicional. Vou dar um tempinho, daí a gente já corrige essas duas perguntas aí. Vamos lá.
Então vamos corrigir aqui o nosso quiz? Então vamos lá. Does your father help with the house chores? Yes, he helps with the house chores. Por que não poderia ser a letra B? A letra B, ela está na negativa, doesn't, perfeito. Quando a resposta está na negativa, você não pode colocar o S no verbo. Por isso que está errado, porque aqui eu coloquei helps. Não pode, ok? O S, ele só vai entrar quando a resposta for afirmativa. Então, se a gente olhar a letra A, yes, he helps with the house chores. Sim, ele ajuda. Por isso que a letra A está correta. Number 2. Would you like to grab a bite after doing the laundry? Você gostaria de comer alguma coisa depois de comer... Perdão. Você gostaria de comer alguma coisa depois de lavar a roupa? Yes, I would. Sim, eu gostaria. Impossível ser a letra A, porque a pergunta foi feita com would e a alternativa A está respondendo com will. Não tem como você misturar os auxiliares, né? E aqui, pessoal, inclusive, no número 2, eu coloquei respostas curtas. Se fosse o caso de você dar uma resposta comprida, basta você repetir o resto da frase. Yes, I would like to grab a bite after doing the laundry. Ok? Bom, não deixem de acessar o Google Classroom, porque lá vai ter mais atividades, ok? Postadas lá, justamente sobre esse assunto aqui, ok? Então, vamos lá. Terminamos a nossa aula aqui. E na aula de hoje, a gente falou sobre um vocabulário referente a house chores, as atividades domésticas, e os tempos verbais que nós revisamos foi o presente simples, o futuro e o futuro do pretérito, que é o iria, né? Gostaria, cantaria, comeria, aquela ideia de condição, ok? So, guys, thank you very much for your patience. See you next class. Bye-bye.